Então vamos lá? Estudo de base. O que é, para que serve, é tão importante assim na sua preparação? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui hoje. E você já sabe como é que as coisas aqui funcionam. Chegou um carecão aqui do nada dando pitaco nos seus estudos para a procuradoria? Segura aí a mão, deixa o seu like, se inscreve quando você chegar no final do vídeo, se você gostar, se você concordar com o que eu tô falando, que depois fica eu aparecendo aí na sua página inicial do YouTube e você vai pegar raiva de mim. Bom, quando a gente fala em concursos públicos, tem diversas coisas que se tornam meio que uma verdade absoluta. Todo mundo vai repetindo, todo mundo vai falando e a gente para de se questionar o porquê daquilo, se aquilo realmente ainda faz sentido. Então é isso que eu vou propor para vocês aqui hoje. Vamos analisar de onde surgiu essa ideia de estudo de base e se isso é realmente importante e relevante para a sua preparação para concursos públicos. Pensa bem no conteúdo programático, o que é cobrado em provas de concurso de procuradoria. São conteúdos imensos, gigantes, muito grandes mesmo. Vamos pegar um exemplo de direito administrativo. Se você tivesse a capacidade, que eu já adianto que é impossível, de ler absolutamente tudo o que foi escrito sobre direito administrativo, todos os livros, todos os artigos, ler toda a jurisprudência sobre direito administrativo, qualquer tipo de decisão que já foi proferida, se você tivesse conseguido ler todas as leis relacionadas a direito administrativo e mais, se lembrar de tudo isso, você não teria problemas em fazer uma prova de direito administrativo, né? Você ia chegar lá, lembrar de tudo isso que você leu e acertar todas as questões. Isso é impossível e nem deve ser o seu objetivo como um estudante, como um concurseiro, não só de procuradoria, mas para qualquer área. O que você tem que buscar, e é daí que começou a surgir esse lugar comum de afirmar que é necessário fazer um estudo de base, é ter uma compreensão estruturada, uma boa compreensão acima da média, eu também diria, das disciplinas. Você não vai buscar ler toda e qualquer coisa que já foi escrita, produzida sobre direito administrativo. Você tem que compreender bem a estrutura daquela disciplina, as bases teóricas, os princípios que influenciam a sua estruturação, às vezes até os elementos fáticos, algo que aconteceu na história mesmo da humanidade, que influenciou uma certa desenvolvimento de certas ideias dentro daquela disciplina, para compreender a disciplina como um todo, saber raciocinar sobre aquele assunto, para além de decorar, é aprender, ter uma boa compreensão da disciplina específica. Talvez isso fique um pouco aberto demais, mas é tipo, em vez de você decorar as hipóteses de excludente de responsabilidade que rompem o nexo causal, é você entender que quando a gente fala de responsabilidade civil, o nexo causal é o elemento que liga o dano à conduta realizada por aquela pessoa que causou esse dano, entender quais são os fundamentos que levam a jurisprudência, a doutrina e às vezes até a lei, reconhecer às vezes uma quebra nesse nexo, é aprender, ter uma compreensão geral da disciplina. Porque é isso que a gente vê na maioria dos alunos que são aprovados. Eles não chegaram a um ponto de ter lido e se lembrar de toda e qualquer coisa que foi escrita, produzida sobre as matérias. Eles têm, na verdade, uma boa compreensão da disciplina. Eles formaram a base naquela disciplina. Eles compreendem, eles aprenderam e eles conseguem raciocinar dentro daquilo que eles aprenderam. Então sim, embora tenha se tornado algo que praticamente todo mundo repete, todo mundo recomenda, faça um estudo de base, forme sua base nas disciplinas, eu posso dizer que sim, isso é um conceito que ainda se aplica aos concursos de uma maneira geral e que vai te ajudar muito a obter a sua aprovação. Você deve sim colocar como objetivo construir a sua base nas disciplinas que você está estudando. E embora seja um conceito abstrato, você tem que entender que não existe uma forma específica de medir isso aqui. Quando a gente fala de uma corrida, por exemplo, se você se propôs a correr 10 km, se você chegou no quilômetro 5, você está na metade. Beleza, objetivo. Quando a gente fala de formação de base, a gente não consegue fazer um parâmetro tão objetivo assim, embora existam sim maneiras de você verificar, de você ter um pouco mais de segurança, de saber se você formou ou não a sua base. Vamos pegar, por exemplo, uma disciplina de direito administrativo. Eu gosto de considerar que a base está formada quando você consegue preencher dois requisitos, digamos assim. Quando você consegue, primeiro, vencer todo o seu material base naquela disciplina e manter um elevado percentual de acertos naquela disciplina. Diversas pessoas podem pensar isso de outra maneira, mas são os critérios que eu gosto de aplicar.
Já tem vídeo aqui no canal sobre se você deve estudar por PDF ou por livro, e não faz diferença nenhuma, qualquer que seja a sua escolha. Se você escolhe estudar por livro, digamos que você vai eleger um livro ali para ser o seu material de base. Digamos que você quer estudar pelo Rafael de Oliveira, se você quer estudar pelo livro do professor Renério, se você quer estudar pelo livro do Carvalhinho, a escolha depende de você. Mas a partir do momento que você escolhe um livro, vencer o seu material de base você teve tempo de ler ou o livro completo ou pelo menos os principais capítulos daquele livro. Então esse é o primeiro passo. Se você venceu o seu material de base, você pode dizer que você, muito provavelmente, já formou a sua base. Mas se você é a pessoa dos PDFs, digamos que no cursinho que você está estudando, pode ser chamado de passaporte, pode ser chamado de curso regular, pode ser chamado qualquer que seja o nome. Mas no seu programa de direito administrativo, você identifica ali que são 50 PDFs, 30 PDFs, 70 PDFs. Quando você vencer essa quantidade de PDF que o seu cursinho entende o suficiente para aquela matéria, eu posso dizer que você formou a sua base. E aí, o segundo requisito é mais para a gente tirar a prova. Porque é bem provável que se você venceu o seu material de base, você adquiriu essa compreensão geral da matéria. Só que aí, na hora que você vai fazer questões sobre essa disciplina, no caso que a gente está usando como exemplo é o direito administrativo, eu entendo que uma boa métrica é manter ali entre 80% e 90% dos acertos. Mais perto de 90%, tipo 89%, ok. Do que perto de 80%. 81% eu já acenderia ali uma luzinha amarela. Quer dizer que todo mundo tem que entrar nesses requisitos? Não. Às vezes você vai manter 79%, 80% de acerto e mesmo assim você vai conseguir passar, né? 79%, 80% de acerto em disciplinas específicas. Eu sempre preferi jogar a minha meta de acerto mais para cima, 80% mais perto de 90%. Então, se você venceu o seu material de base e toda vez que você senta para fazer uma bateria de questões sobre aquela disciplina específica que você já venceu o seu material de base, você mantém um percentual elevado de acerto. Apesar de não poder te dizer com uma clareza objetiva, é isso que deixa livre de qualquer dúvida que você fez a base, eu acho que é uma boa métrica para você verificar e até manter. Porque se você termina de ler o livro, forma a base de uma disciplina, mas fica muito tempo sem revisar, sem ter contato com aquela disciplina, naturalmente a sua base vai ser desfeita, digamos assim, porque é natural que a sua cabeça, que o seu cérebro vai se esquecendo daquela disciplina que você estudou. Então você tem que formar a sua base e manter a sua base. Só que tome cuidado, formar a base não quer dizer que você sabe, que você se recorda de todo e qualquer aspecto da disciplina. Lembra que a gente falou no início? Isso é até impossível. Então é normal, mesmo que você tenha formado a sua base, você tenha uma dificuldade maior em algumas disciplinas ali dentro daquela matéria. Vou usar um exemplo pessoal. Mesmo quando eu já considerava que eu tinha vencido o meu material base de direito administrativo, e na época, embora não seja o livro mais recomendado para concurso, eu estudava pelo Carvalhinho, embora eu já tivesse lido o livro do Carvalhinho de cabo a rabo, eu sempre tenho até hoje uma dificuldade com a disciplina de atos administrativos. É algo que eu tenho dificuldade de memorizar, de compreender mesmo aspectos específicos das matérias, então sempre tive dificuldade com essa matéria específica. Não quer dizer que eu não tinha minha base formada em direito administrativo, porque no geral o meu percentual de acertos sempre foi muito alto. Então cuidado com isso. Uma dificuldade específica em um ponto daquela matéria não quer dizer que você não formou sua base. E também quando você não sabe algo específico. Direito não é uma matéria exata. Então, às vezes, tem decisões que são muito específicas, muito excepcionais. A gente tem uma decisão muito emblemática do Gilmar Mendes, por exemplo, que uma vez ele excepcionou o prazo de 120 dias, que é um prazo decadencial, para você impetrar um mandado de segurança e considerou que aquele mandado de segurança seria julgado. Talvez, por ser uma decisão tão excepcional, tão específica, você não tenha visto e não vá se lembrar dessa decisão. Não quer dizer que, por exemplo, você não tenha feito a sua base em processo civil. Então, tome cuidado. A ideia aqui não é que você domina cada aspecto, cada cantinho de livro da disciplina. É que você tem uma compreensão e consegue elaborar um raciocínio jurídico estruturado e compreender as bases daquela matéria. Quando a gente fala, por exemplo, de direito processual, eu sempre gostei de direito processual civil e do direito processual de uma maneira. É meio que um padrão na jurisprudência do STF estabelecer o seguinte fundamento: sempre que uma decisão causar restrição de direito de alguém, essa decisão tem que ser precedida, por observância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, de notificação daquela parte que poderá ser prejudicada. Então, a primeira vez que eu li aquelas decisões do STF que falavam sobre inscrição de ente público nos cadastros federais, tipo SICAL, CALC, SICAF, eu não tinha contato ainda com aquela, eu não sabia o desfecho daquela decisão de que eles iam exigir a prévia notificação. Mas aplicando esses princípios, aplicando essa lógica que eu sempre vi na jurisprudência do STF de que se haverá restrição a direito, tem que haver prévia notificação, eu já pude compreender onde essa decisão iria chegar e compreender o porquê dessa decisão. Não é sobre adivinhar o rumo da decisão, é compreender por que o tribunal adotou determinado entendimento. E isso me faz algo que muito provavelmente eu nunca vou esquecer dos rumos, ou melhor, dos fundamentos dessa decisão específica. Só mais um exemplo, caso ainda tenha ficado um pouquinho confuso para vocês, que eu reconheço que esse conceito de formação de base é um pouquinho abstrato mesmo. E aí, gente, presta atenção nisso aqui. A formação de base é importante para você ser aprovado? Vai facilitar demais o seu enfrentamento de provas, de questões de uma maneira geral. A maioria dos aprovados formam a base e passam? Sim, não tenho dúvida disso. Só que isso não deve ser algo que te atrapalha nos estudos. É legal você ter esse controle. Essas matérias aqui eu já formei uma base, essas matérias aqui eu tô bem e tudo mais. Só que não pode ser algo que crie uma dificuldade para vocês. Eu tô falando aqui sobre formação de base, me usando como exemplo, mas eu admito que quando eu estava estudando para concurso, eu não tinha esse controle de saber se eu formei ou não a base, se eu faço ou não, se eu venci ou não um determinado material, não fazia esse controle. O que me importava mesmo era sempre em evoluir como estudante. Então, um exemplo que eu usei que era real. Eu já tinha consciência que eu já tinha vencido, que eu compreendia o direito administrativo como de uma maneira geral, só que eu tinha dificuldade em atos administrativos. Então, na véspera de prova, eu sempre dava uma revisadinha nesse tema para poder chegar com isso fresco e não ter problemas. Era uma forma de eu atacar uma deficiência que eu tinha. Assim como eu já tinha uma base formada em direito constitucional, já tinha vencido ali o meu livro, que na época, se eu não me engano, eu usava como base o do Marcelo Novelino. Mas eu sabia que as provas CESP gostavam muito de cobrar aquela evolução da Constituição. Qual Constituição brasileira que foi a primeira a prever tal garantia? Sabe? Esse tipo de questão sobre as diversas constituições passadas. Então, eu dava uma revisada nisso antes de ir para uma prova, que eles gostavam de cobrar ali nas primeiras questões de direito constitucional. Então, a minha ideia era sempre identificar onde eu estava bem, onde eu tinha fraquezas e, como sempre, ir lá e remediar essas fraquezas. Olha, eu tenho essa fraqueza aqui nesse ponto específico, preciso revisar. Se ficar essa manutenção, pensar no estudo de base, está mais paralisando do que melhorando seus estudos, eu recomendo que você simplesmente abandone esse conceito e foque sempre em melhorar como estudante, em sempre aprendendo aquilo que você precisa, que você ainda tem dificuldade, que é isso que importa mesmo para ser aprovado em concurso. Mas se você está com dificuldade de fazer a manutenção do rumo dos seus estudos, programar mesmo, ter uma ideia de como está o seu planejamento de estudos, quanto tempo você está gastando com cada coisa, o que você está precisando mesmo para forçar essa base, aí eu vou te dar o melhor conselho possível, que é acessar joaomarcelooliveira.com.br. A essa altura vocês já conhecem o site, já estão acostumados com a plataforma e aqui eu vou mostrar para vocês hoje a nossa ferramenta de calendário, que é a melhor ferramenta para você monitorar os seus estudos. Deixei aqui tudo zerado para vocês terem uma noção de quando vocês fizerem o cadastro de vocês, como vocês vão encontrar a plataforma. E aqui você pode ir criando, já mostrei para os alunos onde é que eu vou estudar cada coisa. Digamos que eu queira estudar na quarta-feira, de 8 às 9, Direito Processual Civil. Estou formando a minha base. Talvez eu precise até estender um pouquinho aqui o meu tempo de estudo. Posso estudar também junto, às vezes quem gosta de estudar outra matéria, também estou formando a minha base em Direito Constitucional. Vou criando aqui todo o meu planejamento de estudos. Só que o mais importante que você pode fazer aqui, quando você senta para estudar, você tem a ferramenta de rastreamento de tempo. Você clica aqui em rastreamento de tempo, digamos que você vai estudar por 40 minutos de direito constitucional, mas nesse momento é o momento de você ler a sua doutrina, o seu PDF, você está formando a sua base. E pronto, aqui o seu reloginho já está marcando quanto tempo você está estudando. E isso depois vira uma tag, tá vendo aqui, tempo por tag de cada coisa que você estudou. E é lógico, se você já tem um tempo elevado de doutrina, de PDF, por exemplo, você pode entender, você já está com a base formada e é uma ótima forma de você manter o seu tempo de estudos bem organizado e bem monitorado. E aqui na sua direita, você pode definir uma nova meta, que é uma meta macro. Digamos que você quer ler todos os PDFs de Constituição.
Constitucional. Digamos que você tem muitos PDFs constitucional, você vai começar essa meta na segunda, né, Dia Mundial de Início das Metas, e você acha que é relevante você demorar 4 meses, mais ou menos, você vai até o final de novembro para ler. Então, ó, ler os 30 PDFs do meu cursinho. Beleza, tá aqui, ó, a minha meta macro, que é isso aqui, que quando eu chegar no final, tá aqui a minha meta macro, eu posso dizer que eu fiz a minha base. Então lembra que a gente botou dia 14, a gente vai começar? Você pode vir aqui no seu planejamento de estudos, ó, e colocar ler o PDF 1. E aí você vai começar isso que dia? Digamos que você vai começar isso no dia 14 e você vai começar bem cedinho, 6 horas da manhã. Tá aqui uma tarefinha que você vai poder observar aqui. Como ela foi jogada para a semana que vem, ó, você pode fazer aqui nessa setinha, você vai ver que ela vai aparecer aqui, ó, lê o PDF 1 e lancei errado. Não tem problema, apaga, faz a exclusão da tarefa sem problema nenhum. E lembra que eu disse para vocês que eu deixei essa semana aqui bem limpinha, bem livrinha, para mostrar como que vocês verão a plataforma quando vocês entrarem? É porque na semana passada eu estava mostrando outra coisa para meus alunos, coloquei até uns dados pessoais aqui para vocês verem, ó. Olha como é que ela gera o tempo aqui, ó. Semana passada, na verdade, eu não estou estudando mais para concurso, eu estudei bastante sobre investimentos. Só que eu estudei só 2 horas. Você também pode criar suas tags específicas aqui, sem problema nenhum. Gosto muito de estudar sobre comunicação também. O tempo que eu gasto também fazendo o planejamento aqui do YouTube, gravando os vídeos, eu gosto de fazer esse monitoramento também. Isso você pode até comparar de semana a semana e você pode ver aqui no seu painel de desempenho, ó. Nessa semana específica, eu estou com poucas tarefas, ó. Até o meu comprometimento de estudo está falando aqui que acabou, só que semana passada eu estava com mais, nas outras semanas, ó. E aí eu tive até um desempenho melhor e ele vai me mostrando, ó, quantas eu cumpri, quantas eu não cumpri. Tudo, claro, para eu ter esse controle bem mais preciso e saber o que eu estou fazendo, onde que eu estou levando meus estudos. E aqui, ó, a nossa meta macro aqui, ó, todos os PDFs constitucional, eu ainda tenho 143 dias de acordo com o que eu mesmo estabeleci. É uma plataforma que tem diversas funcionalidades, já mostrei para vocês a comunidade, já mostrei outras ferramentas até para a gente saber cada concurso de procuradoria, o que exige, o que tem de melhor em cada carreira. Então eu convido vocês para conhecer a plataforma e caso você tenha interesse, ó, é só da página inicial rolar até aqui, ó, e clicar na assinatura da plataforma. Ainda estamos com valor promocional, mas não vai durar por muito tempo, porque em breve novas funcionalidades estão chegando e aí, meu amigo, eu preciso aumentar um pouquinho o preço aqui, porque são coisas excelentes para você. E agora eu vou ver se vocês deixaram comentários nos últimos vídeos, claro, né, para não deixar vocês sem resposta. E o Tedesco Invest 3727 mandou aqui, ó, onde consulta o valor dos honorários sucumbenciais recebidos pelos procuradores? Pois não consta junto com a remuneração no portal da transparência. Sei que a verba é variável, mas o senhor poderia nos dizer qual é a média de quem já recebe 100%? Não, não posso. Pessoal, vamos lá. Não tem problema nenhum, não vou ficar chateado de vocês perguntarem isso, ó, vou até deixar o coraçãozinho aqui para deixar bem claro que eu não tô puto com essa pergunta, só que vocês têm que entender uma coisa, não adianta vocês ficarem repetindo pergunta que eu já respondi e eu já falei. Eu não me sinto confortável de falar exatamente quanto que está caindo na minha conta líquida. Por quê? Porque não, eu não gosto de falar isso. Se você me perguntar, quanto você recebe pela aula que você deu no curso X? Não vou falar, não gosto, é uma característica minha. E para mim não faz sentido criar um desconforto para mim, que no caso seria falar esse valor líquido que está caindo na minha conta, para resolver uma questão de vocês. De novo, não estou chateado se você quer perguntar, eu entendo a sua curiosidade, só que não faz sentido você ficar repetindo. Então não vou falar, igual eu falei, respondi isso no vídeo passado, respondi isso no vídeo de honorários, falando que é algo que eu não quero falar com vocês, é uma escolha minha. Quiser, deve ter algum procurador aí, algum advogado da União, algum procurador da Fazenda, algum procurador federal que gosta, que fale isso, que às vezes mostra até o extrato do banco, beleza. Eu não quero fazer isso, então eu não vou fazer. O que eu posso dizer que é um bom valor e que, como o STF já decidiu, é limitado ao teto. Mas valor específico vocês não vão ter, não vai sair da minha boca, beleza? E o Leuou95 mandou aqui, falou igual o Raul Sena no começo, mas que programa bom. Cara, eu agradeço o elogio e a oportunidade também de deixar uma coisa clara. O Raul Sena, que é o investidor sardinha aqui no YouTube,
é sim uma grande inspiração aqui do canal. Inclusive, a abertura desse vídeo específico agora, eu até mudei para fazer igualzinho o Raul, com a palma e até as palavras que ele usa, como uma forma de homenagem, digamos assim. E eu não tenho problema nenhum de admitir que ele é uma inspiração mesmo. Eu sou aluno dele, ele ali no curso dele sobre investimentos, foi onde eu finalmente consegui ter acesso a uma metodologia que faz sentido e que alavancou a minha rentabilidade, a qualidade dos meus investimentos. E eu gosto muito da maneira como ele lida com a empresa dele, com os alunos dele, e eu me identifiquei porque eu também tenho essa característica de falar as coisas muito diretas, de reconhecer coisas boas que eu vejo nos meus concorrentes e às vezes até dar um puxão de orelha, né? Tem até aqui aparecendo na imagem de vocês a Fernanda falando sobre o tapa na cara, sobre o CNU. Então sim, como ele conseguiu fazer um produto muito bom, algo que realmente muda a vida das pessoas, mais voltado aos investimentos, eu me inspiro nele lá para conseguir mudar a vida das pessoas aqui nos concursos públicos. Espero que eu esteja conseguindo. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.